Praticamente todo estudante de alemão chega em um momento lá dos seus estudos e me pergunta: Matheus, o que é esse welche, welches, e o que é esse diese, dieses? Por que eles estão mudando ali o tempo todo? Qual que é o significado deles? Para que eles servem? E, acima de tudo, como que eu uso eles da maneira correta sem ficar ali chutando a terminação? No vídeo de hoje, meus amigos, nós vamos falar então sobre os nossos Fragepronomen e sobre os Demonstrativpronomen, ou seja, sobre os pronomes interrogativos e demonstrativos do alemão. Se você ficar comigo aqui até o final desse vídeo, eu tenho certeza que você vai sair daqui dominando muito bem esse assunto. Seid ihr bereit, liebe Leute? Então, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Código B1. Hallo, meine Lieben! Eu sou Matheus Schaff, eu sou o seu professor de alemão, e antes da gente entrar aqui no nosso conteúdo, eu quero te convidar para se inscrever aqui no meu canal Alemão com Matheus Schaff, se você não é inscrito ainda, e quero te pedir também para você ativar o sininho das notificações para você ficar por dentro de todos os novos vídeos, então, que vão vir aqui para o nosso canal. E se você está tapando alguma lacuna, ou se você está avançando nos seus estudos do idioma alemão, ao sair aqui desse vídeo, quero te pedir, deixa aquele teu like, escreve aqui para mim o que você aprendeu hoje, o que você saiu daqui desse vídeo dominando. Isso me ajuda muito, meus amigos, a continuar sempre trazendo o melhor conteúdo de alemão aqui para vocês. E não esqueçam também de acessar o link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo para você entrar no nosso grupo exclusivo do WhatsApp do Código B1 e receber os nossos resumos em PDF das nossas aulas. Dito isso, meus amigos, vamos ao nosso conteúdo de hoje? Então, vem aqui comigo. Olha só, liebe Leute, was haben wir heute? Olha o que nós temos, então, aqui. Hoje, então, pessoal, nós vamos falar sobre os nossos Frage- und Demonstrativpronomen, ou seja, sobre os pronomes interrogativos e demonstrativos do alemão. Quando a gente quer perguntar sobre um item específico, ou seja, uma coisa específica ali dentro de um grupo, por exemplo, eu quero perguntar sobre uma camiseta específica, ou seja, sobre uma calça específica, o que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos utilizar o pronome interrogativo, em alemão, Interrogativpronomen oder Fragepronomen, que é o nosso welch. Você pode estar se perguntando, Matheus, por que tem esse hífen aqui? Já já eu vou te explicar e você vai entender. O welch, meus amigos, ele significa qual, tá? Então eu quero saber, né, a qual jaqueta você vai usar hoje, né? Com qual carro, né, com qual ônibus, né, você vai para o trabalho? Vamos precisar, então, aqui do nosso welch. Quando agora nós queremos apontar para um item específico, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar o nosso pronome demonstrativo, o nosso Demonstrativpronomen dies. Se você está se perguntando por que nós temos esse sinalzinho de menos, esse hífen aqui, já já eu vou te explicar. O dies, pessoal, ele tem o significado de este, estes, esta ou estas no português. A grande vantagem da gente estudar o welch e o dies aqui juntos é porque ambos, pessoal, pertencem ao grupo das chamadas der Wörter. Matheus, o que significa isso? Isso significa, pessoal, que eles recebem exatamente as mesmas terminações, ou seja, sofrem os mesmos tipos de declinação que os nossos artigos definidos, ou seja, os nossos famosos der, die, das, dem e assim por diante. É assim que eles vão ser declinados, ou seja, seguindo as mesmas regras. Então, assim, se você conhece bem a tabela dos nossos artigos definidos, você já vai conseguir saber declinar o nosso welch e o nosso dies, beleza? Então, aqui, pessoal, se você sabe, né, que lá no nominativo masculino nós temos o nosso der, só que lá no acusativo, o masculino ele vira den, ou no dativo que ele vira dem, se você já conhece, né, já domina, então, essas regras, você não vai ter problema, então, para identificar aqui as terminações, beleza? Meus amigos, quais são, então, aqui as nossas regras de declinação, né? A nossa regra de ouro aqui, pessoal, é que as nossas palavras welch e dies, elas assumem as terminações que indicam o gênero do substantivo que elas estão acompanhando, o número, né, no caso, ou seja, o singular ou o plural, né, eu posso ter, por exemplo, a jaqueta, mas eu posso ter as jaquetas. A jaqueta singular, as jaquetas está no plural. E também vai indicar o nosso caso, meus amigos, podendo ser, então, o nominativo, acusativo, dativo ou genitivo, do que, né, do substantivo, então, ali que eles estão acompanhando. Então, o que nós vamos ter aqui, pessoal? Da mesma forma que nós temos essa tabela, então, aqui completa para os Definite Article, eu sempre falo para os meus alunos o seguinte, né? Você não precisa ficar decorando aí, né, infinitas tabelas. Se você quer dominar a declinação, você tem que dominar a declinação dos artigos definidos.
Se você sabe que no acusativo somente o masculino muda, ele muda de dia para den, você já tem meio caminho andado. O que vai acontecer? Diante dessas mesmas terminações que nós temos aqui, olha ali, né? Terminação em R, terminação em E, terminação em S, terminação em E, a mesma coisa vai ter aqui, pessoal. A gente só precisa conhecer as terminações para a gente dominar, então, né, com maestria as nossas declinações. Beleza? Qual que vai ser o passo a passo que nós vamos utilizar, então, aqui, para a gente entrar, né, nos nossos exemplos? Olha só. O primeiro passo, pessoal, aqui, é identificar o caso daquele elemento, ou seja, em qual caso, né? Consequentemente, qual. Quando a gente fala em caso, pessoal, eu quero que vocês já lembrem automaticamente, tá? Toda vez que a gente fala sobre os casos em alemão, nominativo, acusativo, dativo e genitivo, automaticamente você tem que lembrar da palavra função. Qual que é a função que aquele elemento ali ocupa na frase? Se ele é sujeito, é nominativo. Se ele é um objeto direto, acusativo. Se ele é indireto, um receptor, dativo. Se estamos indicando a posse, o nosso possuidor é que vai ficar, então, declinado no caso genitivo. Enquanto o possuído, né, ou seja, aquela coisa, então, que esse possuidor possui, né, vamos dizer assim, fica no nominativo. Então, você vai precisar identificar o caso daquele elemento, ou seja, do welch ou do dies, através do verbo ou da presença de uma preposição ali na frase. Qual que é o nosso segundo passo? Identificar o gênero do substantivo que o acompanha. Pessoal, por que a gente fala, né? Pelo menos eu sempre falo para os meus alunos, né? Desde o nível A0, tá? Desde a primeira aula de alemão. Eu sempre falo, sempre aprenda os substantivos com seu respectivo artigo e a sua forma do plural, porque caso contrário, se tu já não sabe o artigo daquela palavra, tu já vai errar na declinação. Então, nunca aprendam somente Apfel, né? Não é só Apfel. Você já tem que aprender, então, diretamente, tá? Se você não sabe disso ainda, né? Então, já guarda aí na tua mente, tá? É sempre der Apfel. E já guarda também a sua forma do plural. Die Äpfel, ok? É assim que a gente aprende, então, né? Novos substantivos em alemão. Então, depois de a gente identificar o caso daquele elemento, né? Do nosso welch ou do dies, ou seja, qual que é a função deles na frase, através do verbo ou da preposição, depois a gente identificar o gênero do substantivo que o acompanha, saber se ele é der, die, das, ou se ele está no plural, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai fazer, então, a devida declinação, beleza? O que acontece aqui, pessoal? Quais são as possíveis situações que nós temos? Com o nosso welch aqui, nós podemos ter, então, antes dele uma preposição que vai, então, definir o caso, né? Se vai ser dativo, ou acusativo, ou genitivo. Nós podemos ter ali depois, né? Não que nós podemos, né? Nós vamos ter, então, ali um substantivo, tá? Logo depois do nosso welch, nós vamos ter, então, um substantivo que pode estar, então, no masculino, no feminino, que pode ser, né? Vamos dizer assim, melhor, ou no plural. E, às vezes, a gente pode encontrar também um adjetivo, tá? Ou seja, entre o welch, né, e o nosso substantivo, ok? E se eu estiver trabalhando aqui com o meu dies, nós vamos ter basicamente a mesma coisa, pessoal. Vou ter uma preposição antes dele, que pode, então, ali, né, determinar o caso, se ela estiver presente, né, antes dele, ou eu vou ter que olhar para o verbo da frase, né, e perceber, então, qual que é a função que esse elemento está ocupando aqui. Logo depois do dies, nós temos que ter, então, o nosso substantivo, que vai estar, então, né, que vai ser de um desses gêneros aqui, ou do masculino, ou do feminino, ou do neutro, ou vai ser uma palavra que se encontra no plural. E, às vezes, a gente pode encontrar também um adjetivo ali presente, tá? Que também, né, consequentemente, vai ter que ser declinado de acordo com as regras de declinação do alemão. Vamos, então, agora, meus amigos, entender isso aqui melhor, né? Nada melhor para você entender isso que visualizar todo esse processo aqui na prática. Eu vou te mostrar, então, né, como que você vai proceder aqui. Eu vou deixar nossa tabela aqui com as terminações para você enxergar melhor todo esse processo, tá? Meus amigos, olha ali, ó. Vamos com exemplos práticos, então, né, por casos, tá? Vamos trabalhar primeiro, então, com o nosso primeiro caso do alemão, que é o caso nominativo. Vamos supor que eu tenho, então, aqui um substantivo masculino, né? Der Rock. Eu quero perguntar, então, né, qual saia é bonita? Então, o rock aqui, pessoal, tá com o significado de saia, tá? Eu também posso ouvir, né? Ich höre gern Rockmusik, tá? Rock também é o gênero musical, mas também é uma peça de roupa. E nós temos ali, então, nosso welch Rock ist schön. Pessoal, o que a gente tem que fazer aqui? O ist é o nosso verbo sein, certo? O verbo sein, ele é um dos poucos verbos que sempre traz uma informação sobre o sujeito, ou seja, ele é um dos verbos do nominativo. Legal?
eu percebo a presença de alguma preposição ali, né, que poderia então mudar o caso? Não tem, né? Nós só temos o welch, o rock, que é o nosso substantivo, sein, que é o verbo, que está determinando então aqui o nosso caso, e o schön, que é um adjetivo. O que vai acontecer aqui, pessoal? O primeiro passo, então, vai ser tu identificar ali, né, qual que é o gênero, então, dessa palavra rock. Já coloquei aqui para você. Rock é uma palavra masculina, ou seja, der Rock. Como nós estamos trabalhando com o verbo sein, que é um verbo do caso nominativo, olha o que nós vamos ter aqui, né? Faz o cruzado, faz a batalha naval, nós vamos ter, então, aqui a terminação em R, né? No caso, ER, né? Also, welcher Rock ist schön? Qual saia é bonita? Consequentemente, né, da mesma forma, eu quero dizer aqui, ó, esta saia é bonita, né? Esta aqui que eu estou apontando para você. O que eu vou dizer? Dieser Rock ist schön. E está pronta, né, a tua declinação, tá? Então, olha só, tudo depende da função que esse teu elemento está ocupando ali na frase, ou seja, né, se ele é sujeito, se ele é objeto direto, se ele é indireto, se ele está indicando uma posse. Depende também, né, não só da função, né, mas também do seu gênero, tá? Ou, né, se ele está lá no singular ou no plural. E ali, né, tu já consegue, então, determinar, fazer essa declinação. Vamos ao próximo exemplo, meus amigos. Olha ali no feminino agora, tá? Um exemplo com die Jacke. Pessoal, die Jacke, a jaqueta, é uma palavra feminina, tá? Olha só, estamos aqui, então, nessa parte 2 da nossa tabela. Beleza, então. Qual que é o caso que nós temos agora? A mesma coisa que nós temos anteriormente. Qual jaqueta é nova? O que nós estamos... Como eu só estou trazendo uma informação sobre o sujeito aqui, né? Não tem também nenhuma preposição, nós só temos o nosso verbo sein, então, aqui agindo, né? Ele que é o principal elemento aqui da nossa frase. Então, se eu tenho esse nosso elemento, então, aqui, né, no nominativo, tá? Eu só estou passando uma informação a respeito do sujeito, o que vai acontecer aqui, pessoal? Se Jacke é die e se encontra agora, né, no nominativo, olha ali, ó, faz batalha naval, faz o teu cruzado, nós vamos ter a terminação em E. Então, o que eu vou perguntar? Qual jaqueta é nova? Eu vou dizer, welche Jacke ist neu? Consequentemente, a nossa resposta vai ser, esta jaqueta aqui é nova. Also, diese Jacke ist neu. Legal? Estão percebendo aqui, pessoal, o nosso processo? Olha aqui agora um exemplo no neutro, tá? Vamos analisar, então, aqui agora um exemplo com das Hemd. Das Hemd é uma camisa, né? Ou seja, uma camisa social. Eu quero saber, né, qual camisa é barata. Beleza, então, mais uma vez nós temos aqui, meus amigos, a presença do nosso verbo sein. Tá ele aqui, né, sozinho, então, atuando, não tem nenhuma preposição. Isso significa que esse meu elemento aqui, ou seja, esse nosso Hemd, ele está no nominativo. Eu só estou passando uma característica dele. Eu quero saber qual camisa, então, que é barata. O que acontece? Nós temos, então, um elemento que é neutro, ou seja, das Hemd, e que se encontra no nominativo. Fazendo o nosso cruzado aqui, olha a terminação que nós vamos ter. É o nosso famoso das, pessoal. É simplesmente, né, se tu pensar que o nominativo neutro é o das, consequentemente, aqui tu vai ter a terminação em S, ou ES, né, no caso aqui do welch. Welches Hemd ist billig? E a nossa resposta vai ser dieses Hemd hier ist billig. Né? Ou seja, essa camisa aqui, né? Eu poderia, inclusive, colocar um hier, né? Dieses Hemd hier ist billig. Legal? Esta camisa aqui é barata. Então, é algo, né, que eu estou apontando. Olha só, vamos supor que eu esteja lá numa loja, tá? Numa loja de roupas, né? Tem várias camisas ali, concordam? O que eu vou perguntar, então, para a pessoa, né? Ali, por exemplo, para a atendente, né? Also, welches Hemd ist billig? Ela vai pegar, então, desse grupo que está ali, né? Ou seja, a minha pergunta foi direcionada, então, a um grupo, né? Ou seja, a um grupo de camisas. E ela vai dizer, né? Dieses Hemd hier ist billig. E tá pronto, pessoal, olha a nossa declinação. Legal? Vamos fazer agora alguns exemplos no acusativo. Meus amigos, o primeiro ponto que eu quero que vocês lembrem aqui referente à declinação é o seguinte. No nominativo, nós temos as nossas formas naturais. Der, die, das e o die do plural. Agora, qual que é a regra do acusativo? Você vai ter que lembrar sempre, tá? Que no acusativo, somente o masculino muda. Somente o masculino muda de que forma? O nosso der, do masculino ali do nominativo, ele vira den, terminação em EN. Percebam que os nossos outros elementos aqui, eles permanecem idênticos, né? Ou seja, eles permanecem, então, inalterados. Você sabendo, então, que no acusativo somente o masculino muda, fica fácil, pessoal, da gente fazer as declinações aqui também. Observem aqui comigo, olha só. Eu quero perguntar agora para a pessoa, qual saia você vai comprar?
Então, nós temos aqui, né, der Rock, né, mais uma vez, né, já está declinado aqui, então, né, masculino no acusativo fica den Rock. Eu quero saber, né, qual saia você vai comprar? Pessoal, se eu tenho aqui o nosso verbo kaufen, olha só, quem que é o sujeito da minha frase? Ó, qual saia você vai comprar, né? Ou seja, a ação que você vai tomar. O nosso do, ele é o nosso nominativo, ou seja, ele é o nosso sujeito. Quem compra algo. Consequentemente, né, aquilo que eu estou perguntando para a pessoa, seja o que ela vai comprar, esse Vestrock aqui é o nosso accusative object. Meus amigos, se a palavra der Rock é uma palavra masculina e ela se encontra agora no acusativo, o que acontece com o masculino no acusativo? Vira den. Se o der vira den, consequentemente o nosso Welch aqui ele vai ficar como? Also, welchen Rock kaufst du? Qual saia você vai comprar? E, naturalmente, né, ou seja, na resposta eu vou ter ich kaufe diesen Rock. Also, eu vou comprar essa saia que está aqui. Beleza? Então, a mesma terminação, pessoal, que nós temos ali para o caso. Beleza? Vamos avançando, então, aqui agora. Mais um caso agora de acusativo, só que para o feminino. Nós temos agora a palavra Jacke, die Jacke. Welche Jacke nimmst du, né? Qual jaqueta você vai levar? Beleza, então. Pessoal, o nosso verbo nehmen, ou seja, quem leva, leva algo, né? Quem pega, pega algo, né? Que é o outro significado do nosso verbo nehmen. Du é o nosso sujeito da frase, ou seja, ele é o nosso nominativo. Ah, Matheus, como é que tu sabe que du é o sujeito? Porque du, pessoal, é a forma, né? Ou seja, desse nosso você, desse nosso tu, no nominativo. Se é nominativo, ele é sujeito da frase. Se ele fosse um objeto, nós não teríamos du ali. Ele seria dich ou dia, né? No caso, no dativo. Então, tá aqui. Esse é o nosso elemento que vai ficar, então, no acusativo. Pessoal, vou te mostrar uma forma prática agora e você vai fazer isso, né, só pensando, tá? Olha só. Se você já sabe, né, como eu te falei anteriormente, que no acusativo somente o masculino muda. Nós temos um substantivo feminino, concordam? Die e Jacke. Se no acusativo somente o masculino muda, significa que o feminino, né, ele não muda, ele permanece como ele é. Então, o que vai acontecer aqui? Palavra feminina, substantivo feminino no acusativo. Nós continuamos, então, tendo aqui a nossa terminação em E. Qual que vai ser a minha pergunta? Welche Jacke nimmst du? Né? Qual jaqueta você vai levar? E a pessoa vai dizer, ich nehme diese Jacke. A mesma terminação, então, ali da resposta. Vocês estão percebendo porque que é importante, né? E muito mais prático também e econômico a gente já aprendeu os dois aqui, porque basicamente, né, a mesma terminação que a gente vai utilizar no welche é a mesma que a gente vai utilizar no dies. Legal? Vamos agora para um exemplo no neutro, acusativo neutrum. Meus amigos, vamos fazer aqui agora de cabeça, tá? Olha só, sem usar tabela. Meu objetivo é que você se livre o quanto antes desse negócio de ficar decorando tabela. A palavra neutra que nós temos aqui é das Hemd, mais uma vez, né? Camisa. Nós temos aqui o nosso verbo suchen. Quem procura, procura algo ou alguém. Também é um verbo do acusativo. Já vimos anteriormente que do só pode ser sujeito da frase, ou seja, ele é o nosso nominativo. Como nós temos o verbo suchen, olha só, qual camisa você está procurando? Esse é o meu algo. Esse aqui, pessoal, é o meu accusative object. Aí, beleza, e agora, né? Qual que é a terminação do nosso welche? Você vai lembrar, no acusativo, somente o masculino muda. Então, das permanece das. Consequentemente, nós vamos ter, então, aqui, welches, né? Deixa eu tirar isso daqui, senão a gente não vai conseguir escrever ali em cima. Olha ali, ó. Welches Hemd suchst du? Ich suche dieses Hemd. Qual camisa você está procurando? Estou procurando esta camisa aqui. Legal? Olha um exemplo agora no plural, meus amigos. A mesma ideia. Vamos trabalhar agora com die Jacke, né? Na verdade, aqui eu coloquei die Hose, né? Ali embaixo, ó. Vamos fazer só a alteração aqui. Die Hose, né? Ou seja, as calças. Beleza, então, a palavra que está no plural, né? Die Hose, a calça. Die Hosen, as calças. O que nós temos aqui, pessoal? Nós temos mais uma vez o nosso verbo nehmen, que é do acusativo. Du é o nosso sujeito da frase, como nós já vimos ali anteriormente. Se é sujeito, é nominativo. Welche Hosen vai ficar, então, no acusativo. Aí você vai lembrar, no acusativo, somente o masculino muda. Consequentemente, o plural permanece, então, die, né? Ou seja, a mesma terminação. Se é die Hosen, eu vou dizer, welche Hosen nimmst du? Quais calças, né, você escolhe? Ich nehme diese, né? Diese zwei Hosen. Eu escolho estas duas calças aqui. Legal? Então, tá ali, ó, dentro de um grupo, né?
quais calças, né, você escolhe, né? Quais calças você vai levar, tá? Dentro desse grupo, né? Aí a pessoa vai escolher uma delas, ó, ich nehme diese, ou duas, né? Agora aqui no caso, dois itens específicos, tá? Ich nehme diese zwei Hosen aqui, né? Ou seja, essas duas que eu tô segurando, beleza? Vamos agora, liebe Leute, para exemplos no Dativ. Olha só o que nós vamos ter aqui. Vamos carregar aqui a nossa tabela de conjugação. O nosso primeiro exemplo nós vamos fazer, então, aqui, utilizando ainda, né, a tabela. Depois nós vamos fazer só de cabeça, tá? Para você se livrar, então, aqui das tabelas de uma vez por todas. Olha aqui, meus amigos, o que nós temos agora? O que você tem que analisar? Lembra aqui em cima que eu tinha te falado, né, que a gente pode ter, então, uma preposição, certo? Toda vez que nós temos uma preposição, a preposição que vai definir aquele caso do elemento. O caso da preposição sempre prevalece sobre o caso do verbo. O que nós temos, então, aqui, né, com o nosso masculino? Olha só, deixa eu deixar aqui, né, um pouquinho para a gente conseguir enxergar tudo. Isso aqui, ótimo. Wunderbar. Meus amigos, nós temos o masculino, tá? Masculino, nós temos a palavra man, homem, né? E homem é uma palavra masculina, certo? Ou seja, der Mann. Estamos aqui, então, nessa coluna Nummer 1 da nossa tabela de declinação. Beleza. Mit welchem Mann sprichst du? Pessoal, olha aqui, ó. Estou enxergando que nós temos aqui a nossa preposição mit. Aí, o que você vai ter que lembrar? Você vai ter que lembrar, né, qual que é o caso da preposição mit. É só lembrar, né? Von aus nach mit. Opa! Von aus nach mit são as nossas preposições do caso dativ. Então, você vai vir aqui, né, bota ali, ó, plus dat. Legal. Se você sabe que man é uma palavra masculina, o que você tem que pensar agora? No dativ tudo muda, certo? Olha aqui em cima. O der vira dem, o die vira der, o das vira dem e o plural vira den, certo? Ou seja, com N lá no final. Se o nosso masculino, né, se o der vira dem, o que nós vamos colocar aqui então, pessoal? Mit welchem Mann sprichst du? E para você que tem dificuldade, né, com a pronúncia, tudo aquilo, pessoal, que termina em N de navio, olha só a pronúncia, ó. Den. Percebo que meus dentes estão aparecendo, certo? Agora com M, né? M de Mateus, né? Olha ali, ó. Mit welchem, fecha o lábio. Mit welchem Mann sprichst du? Com qual homem você está falando? Aí nós temos aqui, mais uma vez, na presença da preposição mit, né? Com o Mann, masculino no dativ, also mit diesem Mann. Beleza? Tá aí, meus amigos. Vamos começar agora a fazer de cabeça esses próximos exemplos que nós temos aqui, ó. Vamos te livrar, então, aqui das tabelas. Olha aqui, pessoal, o que nós temos agora? Mais uma vez, a presença da preposição mit, certo? Mit é uma preposição do dativ. E Frau, pessoal, der, die ou das. Die Frau. O que você tem que pensar agora? O que acontece com o die, com o feminino, no dativ? Die vira dia. Se die virou dia, qual que é a terminação que nós vamos ter aqui então, pessoal? Olha só, mit welcher Frau sprichst du? Né? Com qual mulher você está falando? Com qual mulher você está conversando? Aí eu vou dizer, consequentemente, né? Mit dieser Frau, ou seja, com esta mulher. Ah, Matheus, como é que tu soube disso, né? Do die e vira dia? Por causa daqui, pessoal, a gente tem que lembrar, né, sempre das alterações que os artigos sofrem ao longo dos casos. O que a gente percebe aqui? O feminino, ou seja, o nosso die, quando ele está no dativ, ele sofre qual mudança? Ele vira dia. Por isso que eu sei que lá então vai ser mit welcher Frau. Beleza? Mesma coisa vai acontecer aqui embaixo. Olha só de que forma você pode fazer isso, né, de uma maneira prática. Mit é uma preposição do dativ. Auto é das Auto. Lembrar da propaganda da Volkswagen, né? Das Auto. Beleza? Então, tá aí, meus amigos. O que você vai pensar agora? O que acontece com o das no dativ? Das no dativ vira dem. Se mudou para dem, pessoal, qual que vai ser a nossa terminação ali? Mit welchem Auto fährst du? Né? Com qual carro você anda? Né? Com qual carro você vai viajar? E se nós tivermos aqui, né, mit welchem Auto, o que nós vamos ter aqui? Ó? Mit diesem Auto. Né? Com este carro, então, aqui, que eu vou sair, que eu vou andar, que eu vou viajar. Legal? E agora aqui, pessoal, vamos a um exemplo no dativ plural. Olha só o que nós temos aqui. Nós temos o termo die Leute, né? Deixa eu até apagar aqui, ó. Vamos colocar ele na sua forma natural, tá? Ó, die Leute, né? Ou seja, no nominativo. Die Leute, as pessoas, é uma palavra plural, certo? Eu quero saber agora, deixa eu tirar a cabeça daqui, né?
com quais pessoas você viaja, né? Ou com quais pessoas você vai viajar. Mit welchen Leuten reist du? Deixa eu até tirar essa terminação aqui, ó. Beleza? O que vai acontecer aqui agora, pessoal? Mais uma vez, nós temos o nosso mit, que é uma preposição do dativo. Leute é uma palavra que faz parte do nosso die do plural, as pessoas, né? O que acontece com o die do plural no dativo? Ele vira den. Olha só, ele vira o nosso den PL. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Se ele virou den, qual que é a terminação que nós vamos ter aqui? Mit welchen. Só que, pessoal, no dativo plural, nós temos um detalhe muito peculiar. O que acontece aqui no dativo plural? Olha ali, ó, plural, e nós estamos agora no dativo. O die do plural, ele vira den, certo? Só que por que nós temos esse sinalzinho de mais aqui com aquele N, pessoal? Porque o teu substantivo, ele também vai receber a terminação em N, certo? Então, se nós temos um substantivo aqui que ainda não tem, né, ou seja, um N lá no final, o que nós vamos fazer? Mit welchen, deixa eu apagar isso aqui, mit welchen Leuten reist du? Com quais pessoas você viaja? Consequentemente, eu vou ter que dizer mit diesen Leuten. Então, grave, dativo no plural, die vira den, e o substantivo, se ele não tiver um N no final, ele recebe essa terminação em N. Beleza? Então, tá aí, meus amigos. Vamos agora aqui para os últimos casos, né, que nós temos, que é agora a situação do genitivo. Pessoal, lembre-se o seguinte, ó, o carro deste homem é caro. O que você tem que pensar aqui, ó? Você tem, no genitivo, você sempre tem que fazer a relação entre possuído e possuidor. O que acontece aqui, pessoal? Das Auto dies Mann. Nós temos aqui que o carro possui o homem ou que o homem possui o carro. Você concorda que o homem é o dono? Certo? O homem é o dono do carro. Se ele é o dono, ele é o possuidor. Ele que vai ficar, no caso, genitivo. E das Auto é o nosso possuído. O possuído, no caso ali, o objeto, ele fica no nominativo. Já está ali tudo certinho, né? Das Auto, ok? O que acontece agora, pessoal? Se eu estou trabalhando com uma situação de posse e esse dies man, ele fica no genitivo, nós temos que man é uma palavra masculina, certo? Dia. O que acontece com o dia no genitivo? Dia no genitivo vira des, certo? Aí eu vou lá, então, agora deixa eu apagar aqui, eu vou colocar só aqui, então, ó. Nós temos, então, das Auto, dieses man. Opa, tem alguma coisa errada, né? Lembre-se, meus amigos, que no caso genitivo, todo substantivo masculino, der, e neutro, das, no genitivo, ambos vão virar des. E o substantivo ainda recebe uma terminação em N, em S ou ES. Então, tá aqui, ó, mais S ou mais ES. Nesse caso aqui, para o man, nós vamos ter das Auto dieses Mannes ist teuer. O carro deste homem é caro. Legal? E o feminino ali, né? Seja se fosse mulher. Mesma ideia, pessoal. Ó, a bolsa desta mulher. Se é desta mulher, ou seja, é a mulher que possui a bolsa, certo? Então, ela é a nossa possuidora, né? A possuidora, né? Nova novela da Globo, né? Tá ali, então, meus amigos. Sehr gut. Olha ali, ó. Die Tasche é o possuído, certo? É o objeto, então, que die Frau ali possui. Pensa agora aqui comigo. Se Frau é die, o que acontece com o die no genitivo, né? Já que ela tem que ser declinada no genitivo. Die vira dia. Consequentemente, nós vamos ter aqui, ó, die Tasche dieser Frau, né? Die Tasche dieser Frau, mesma terminação ali do teu artigo, ist neu. A bolsa desta mulher é nova. Então, só para você relembrar aqui, né, do caso genitivo, o que acontece aqui, pessoal? No genitivo também, né, tudo muda, certo? Ou seja, todos os artigos vão mudar. O nosso masculino aqui, né, que era dia, vira des, e o substantivo recebe a terminação em S ou ES. O feminino, di, vira dia. O neutro, das, vira des também. E o teu substantivo também recebe uma terminação em S ou ES. E no plural, nós temos simplesmente, né, que o di do plural vira dia. Beleza? Então, tá aí, meus amigos. O que nós vamos fazer agora? Né? Então, aqui, para você ter um resumo visual disso tudo, tá? São as mesmas declinações, pessoal, tanto para o welche quanto para o diese. Nota que aqui a gente encontra sempre, é o nosso dia, aqui está o die, mesma terminação, aqui está o das, né? E aqui está o die do plural.
No acusativo, somente o masculino muda. Der vira den. Por isso nós temos welchen e diesen. No dativo, tudo muda. Masculino é der vira dem. Por isso nós temos welchem e diesem. Ok? Só lembrando, pessoal, lembre-se, né? Então, mais uma vez, reforçando aqui no genitivo, masculino e neutro, não se esqueça de adicionar também a terminação em S ou ES no final do próprio substantivo, como, por exemplo, dieses Buches, né? Ou dieses Mannes que nós tínhamos ali em cima. E para a gente fechar com chave de ouro agora, meus amigos, vamos colocar tudo isso aqui em prática. Não se esquece, se você já está gostando dessa aula, se você já aprendeu aqui, deixa aquele teu like, escreve aqui para mim, Matheus, eu aprendi. Deixa aqui para mim agora nos comentários, Matheus, eu finalmente aprendi esse assunto. Obrigado, né? Consegui entender. Bitte sehr, liebe Leute. Vamos lá então, liebe Leute, olha o que nós temos aqui. Escolha a alternativa correta para completar a frase de acordo com o contexto. Olha ali, ó. Film hast du gestern gesehen? Pessoal, a palavra film é uma palavra que está no masculino, ok? Está não, né? Ela é uma palavra masculina, ou seja, der Film. E aqui atrás nós temos o nosso verbo gesehen, ou seja, ele é um verbo do acusativo, certo? Quem vê, vê algo ou alguém. Eu quero saber agora se é welcher, welchen ou welches. Qual que é o raciocínio que você tem que fazer? Eu quero saber, né, qual filme você assistiu ontem, tá? Então, nosso objeto aqui é o filme. O que acontece com o der no acusativo? Ele vira den. Consequentemente, nós vamos ter aqui, então, welchen Film hast du gestern gesehen? Beleza? Ali, então, né? Welchen Film hast du gestern gesehen? Próximo exemplo. Ich finde Kleid sehr schön. Nós temos que das Kleid, ou seja, um substantivo neutro. Quem acha, pessoal, acha algo, né? Acha algo bonito, né? Acha algo feio, acha algo ruim. Verbo finden também é um verbo do acusativo. Aqui nós temos o nosso objeto direto, né? Ou seja, o que eu acho muito bonito? Das Kleid. Então, agora, né, para a gente colocar o nosso pronome demonstrativo, o que vai acontecer? O que você tem que pensar aqui? Se nós temos que Kleid é das, pessoal, o que acontece com o das no acusativo? Você vai lembrar, no acusativo somente o masculino muda. Consequentemente, das permanece das. Então, nós vamos ter aqui as opções dieses, dieser ou diesen. Se você marcou dieses, você acertou, né? Ich finde dieses Kleid sehr schön. Vai anotando a tua pontuação aí e depois tu me avisa, né? Quantas dessas questões, então, aqui você acertou comigo. Beleza? Vamos lá, pessoal. Olha a próxima agora. O que nós temos? Eu quero saber em qual cidade você mora, né? In welcher Stadt wohnst du? Opções que nós temos aqui. Welche, welcher, welchem. Pessoal, quando nós temos a nossa preposição in e ela tem a ideia de localização, né? Ou seja, de posição, o que eu tenho que saber? Que, como ela é uma Wechselpräposition, ou seja, se eu tenho movimento e deslocamento, ela vai ser do acusativo. Se eu estou indicando uma localização, um ponto, né, num local, ela assume o caso dativo. Como cidade, pessoal, né, está em um lugar agora, eu quero saber em qual cidade você mora, então essa preposição in vai assumir o caso dativo. Qual que é o nosso próximo passo aqui? Tá? Então, se tem preposição, fica mais fácil, ou seja, a preposição que vai definir o caso. Stadt é uma palavra feminina, die Stadt. O que você tem que pensar? O que acontece com o die feminino no dativo? Die no dativo vira dia. Pessoal, se die vira dia, qual a opção que nós temos aqui? O nosso welcher. Então, eu vou perguntar para a pessoa, in welcher Stadt wohnst du? Em qual cidade você mora? E olha só que bonito, né, pessoal, fazer a declinação correta, né? Ou seja, isso aqui não tem preço, tá? Fale bonito, né? Ou seja, se preocupe, né, em trazer essas informações da maneira correta, principalmente você aí que vai fazer prova. Vamos para o nosso quarto exemplo. Olha o que nós temos aqui. Der Mann dort drüben ist mein Lehrer. Ou seja, aquele professor que está ali, né? Tá? Ele é o meu, aquele homem que está ali é o meu professor. Alles klar. O que nós temos aqui agora? Nós temos o nosso verbo sein aqui presente, né? E como nós já vimos lá anteriormente, pessoal, o verbo sein, ele só passa uma informação sobre o sujeito, ou seja, ele é um verbo do nominativo. O que você tem que fazer aqui agora? Nós temos que man é uma palavra masculina, der Mann. Quais que são as opções que nós temos aqui? Ó? Dieser, diesen e dieses. O que acontece com o der, pessoal, no nominativo? Der no nominativo é sua forma natural, ou seja, permanece der, né? Ou seja, não sofre nenhuma alteração. O que eu vou dizer, então, aqui, nesse caso,
Dieser Mann dort drüben, ou seja, aquele homem, né, que está ali, é o meu professor. Dieser Mann dort drüben. E está pronta a nossa frase corretamente declinada. Então, acertando tudo aí, meus amigos. Vamos para o nosso último exemplo, então, aqui. Olha só o que nós temos agora. Com quais pessoas você conversou? Pessoal, nós temos que sempre ficar atento, tá? Quando nós temos uma frase no perfect, quem que vai definir o caso, né, da tua frase? Não é o teu verbo auxiliar, tá? O verbo só tá ali para auxiliar. Então, você não vai pensar que é o acusativo aqui, certo? Né? Porque é o verbo haben, né, do acusativo. Nós temos aqui o nosso verbo sprechen. Só que você tem que lembrar que o verbo sprechen, eu posso dizer, né? Ich spreche Deutsch, daí seria um verbo do acusativo, né? Quem fala, fala algo, mas eu também posso falar com alguém, você concorda? O verbo sprechen, ele é um verbo também preposicionado, pessoal. Sprechen mit, quem fala, fala com alguém. E o mit é uma preposição do dativo. Com quais pessoas você falou? Mit é uma preposição do dativo, tá aqui então. E nós temos que Leuten, pessoal, é o quê? Leute é uma palavra do plural. Die Leute, certo? O que você vai ter que pensar então agora? Die plural no dativo vira den, como a gente viu lá anteriormente, certo? O que eu vou então dizer aqui agora? Quais são nossas possibilidades? Mit welchen ou mit welcher? Se o die no plural vira den, então qual que é a nossa opção aqui? Letra B. Mit welchen Leuten hast du gesprochen? E aqui, né, eu já tinha colocado, tá, pessoal? Mas só lembrando, tá? Que nós temos die Leute, né? É só die Leute, as pessoas. Só que como nós temos agora uma situação de dativ no plural, o teu substantivo, se ele já não tem um N ali no final, ele recebe também essa terminação em N. Also, mit welchen Leuten hast du gesprochen? Com quais pessoas você falou? Beleza? Então tá aí, meus amigos. Espero que você tenha aprendido, tá? Espero que você tenha dominado esse assunto. Vocês podem perceber, tá? Que a lógica do alemão permanece. Isso aqui não é nada difícil, uma vez que você conhece as terminações do teu artigo definido. Isso daqui, pessoal, é ouro para declinação, né? Se você domina isso daqui, você consegue, então, fazer qualquer situação de declinação sem ficar aí pensando muito, tá? Aí, meus amigos. Pessoal, espero que você tenha gostado, então, aqui dessa aula. Se você gostou e saiu dessa aula, então, aqui, né, desse nosso vídeo, então, do Código B1, aprendendo esse assunto, né, sabendo como, então, se portar ali na frente de um welche ou de um dies, já deixa aquele teu like, escreve aqui para mim nos comentários também, né, o que você saiu, então, daqui aprendendo, né, aquilo que você não sabia. Escreve para mim, né, de todas as 5 questões que nós fizemos, quantas que você acertou? Deixa aqui para mim embaixo. Bom, não esqueçam, meus amigos, então, toda segunda-feira, né, nós temos mais um vídeo, então, aqui no nosso Código B1. Se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, se inscreve, então, isso aqui me ajuda muito. Ativa o sininho de notificações para você receber, então, as mensagens, né, sobre os nossos novos vídeos. Não esquece também de vir aqui na descrição, né, do nosso grupo e de acessar o nosso grupo VIP do WhatsApp para você receber também os resumos, então, aqui em PDF das nossas aulas. Tá bom, meus amigos? Quero desejar, então, aqui a vocês, né? Viel Spaß beim Deutsch lernen, né? Aproveitem, então, aí, né, nosso aprendizado alemão. Um grande abraço a todos vocês e a gente se encontra no próximo vídeo. Herzlichen Dank, liebe Leute. Also, mach's gut. Tschüss!